Estão gravando. Peraí. Deixar assim que é bom que pega uns off. Olá pessoal, bem-vindos a Cripto Radar. Estamos de volta depois de muito tempo parado, né? Que o início desse bull run animou muitos dos investidores, né? E várias pessoas entraram em contato para a gente retomar a produção de conteúdo para acompanhar toda essa escalada do Bitcoin. Sempre assim, né? Quando está no inverno, todo mundo fica na toca, né? Agora que... Não é não, Jean? É isso mesmo, é complicado, né? Agora que o sol começou a raiar e a neve começou a derreter, as florzinhas da primavera começou a aparecer, bora de conteúdo cripto, né? E tem muita coisa interessante acontecendo, pessoal. É um influxo de novidades que estão acontecendo no mercado, que muita gente está justificando esse aumento meio que fora do comum, né? Porque normalmente as grandes altas, elas vêm um ano depois do halving, né? Entre 12 até 18 meses depois do halving, acontece uma grande disparada. Tudo bem que não foi uma disparada tão violenta, né? Mas é algo já fora do comum, né? E por que isso aconteceu, né? Depois desse longo, tenebroso inverno, né? E eu segurei, né? Consegui passar por mais um inverno cripto, é meu segundo, né? Comecei a investir em cripto em 2016, né? Então passamos por dois invernos, né? O Jean também, né, Jean? Passou por, seu Foi meu segundo, segundo né? inverno. Pois é, passamos pelo primeiro, que foi duro, mas conseguimos. Esse segundo acho que foi mais duro ainda, né? Que teve um mix de Covid, né? E aquele bull run que não convenceu ninguém, né? Que não teve um blow-off top, né? Ia chegar a 100 mil, não ia chegar. Chegou a 70, caiu, voltou para 70, depois caiu para 15, né? Na região ali dos 15 mil. Então, é assim, gente, é o que eu sempre falo. Cripto, né? Como ele é uma solução de proteção contra a inflação, se você tiver um horizonte de tempo longo, né, de 10 anos, 15 anos, esses invernos eles nem têm muita importância no final. Né? Se você é um trader e quiser aproveitar os ciclos, né, de altas e baixas, óbvio que tem excelentes oportunidades para você inclusive fazer mais cripto em cima, mas o bom velho hodler também tem o seu lugar. Né? Se você não quer estar toda hora acompanhando, nem se estressando, ansioso, cava o buraco, joga Ledger lá dentro, espera 15 anos e vê que vai dar, né? Que você vê que invariavelmente até agora, obviamente que a gente não pode garantir performance futura baseado na passada, mas a gente está tendo vários sinais de que o bull run está realmente se formando para 2024, 2025, né? E por quê? Por que a gente acha que está acontecendo? Qual que é a grande novidade? Né? A gente vai ter o halving, obviamente, né? Em torno de abril, né? Então a gente está um pouco tempo, aí, alguns meses, aí, entre 5 meses do halving. E o assunto do momento, né? Que é o ETF. Né? O que é o ETF? A gente sempre falou do ETF, né? Desde o início da Cripto Radar. É algo que estava aguardando, o mercado estava aguardando um ETF spot do Bitcoin nos Estados Unidos, né? Porque ETF do Bitcoin futuro já tem. E teve uma resistência enorme da SEC de poder... A SEC é a CVM americana, né? Para quem não sabe, é o órgão responsável por estar dando essas autorizações desses fundos negociados em bolsa, que é o ETF, né? E por que é tão importante? Né? Porque ele é um veículo de exposição ao Bitcoin, ao Ethereum, né, que também já tem alguns ETFs para o Ethereum, né, para as grandes instituições poderem investir. Né? Porque por mandato, vários fundos de pensão, várias instituições, elas não podem investir em um ativo como o Bitcoin em natura, vamos dizer. Né? Não pode ir lá fazer uma conta na Binance e comprar, veio 100 milhões de dólares em Bitcoin. Não é assim, né? Tem todo um protocolo, tem todo um processo que eles têm que seguir e todos eles podem comprar fundos negociados em bolsa. Né? Então, a partir do momento que você tiver esse instrumento disponibilizado pela SEC nos Estados Unidos, bilhões de dólares prevêem vão entrar no mercado. Né? Muitos analistas prevêem até 70 bilhões de dólares de demanda reprimida das instituições num primeiro momento para poder entrar nesses fundos negociados em bolsa. Né?
E a SEC, né, o nosso querido Gary Gensler, né, ele tem resistido arduamente contra, né, e falando várias argumentações que não fazem muito sentido, porque a própria justiça americana deu ele diversas vezes dizendo que beirava a birra. Ele está indo contra o ETF, né? Porque se você aprova um ETF futuro que é muito mais especulativo, né? E você consegue manipular um mercado futuro muito maior que um mercado spot. Então a própria juíza falou, vem cá, como é que você confia num instrumento futuro e não confia num instrumento spot? Não está cabendo. Se o problema é o ativo, se você aprovou um mais arriscado, por que você não quer aprovar um menos arriscado? Né? Porque qual que é a diferença de um ETF futuro para um ETF spot, né, à vista? É que no futuro, na verdade, você não precisa, você não compra o ativo em si. Ele só segue o preço do ativo no mercado. Então, era um papel de Bitcoin. Como tem em qualquer commodity, né? Você tem em ouro, você tem soja, enfim, várias commodities você opera esse mercado futuro, mas você não está, na verdade, necessariamente negociando o ativo em si. O ETF Spot não. Pela sua forma, o detentor, o administrador do fundo, ele é obrigado a comprar. Por exemplo, se eu chego com $1 milhão e quero comprar cotas desse fundo, o administrador do fundo ele tem que organizar uma compra de $1 milhão de Bitcoin. Para você ter noção, todos os pedidos de ETF nos Estados Unidos, né, da VanEck, da BlackRock, que a gente vai falar já, né? E, inclusive tem uma brasileira, né, Hashdex também está pedindo. Então eles todos têm que indicar quem que vai ser o operador disso, e todos eles indicaram a Coinbase. Então quando eles receberem fundos dos investidores, eles vão alocar esse dinheiro na Coinbase e comprar de fato o Bitcoin e deixar sob a custódia da Coinbase. Então esse fundo ele impacta diretamente o preço do ativo, no caso o Bitcoin e o Ethereum. Então isso de fato está animando os mercados, né? Muitas pessoas dizem que o avanço do Bitcoin agora, né, nesses últimos dias, que estamos agora a quase $42 mil, né, por moeda, é devido à precificação já da aprovação do ETF. Porque como a SEC tem vários pedidos represados, eles estão querendo aprovar isso em pacote, né? Vão fechar um pacotão e liberar. E vai ser mais ou menos no início de janeiro até o final da segunda quinzena, que eles estão prevendo. Assim, no máximo até 18 de janeiro, eles vão ter já esse anúncio que o mercado já está dando como certo, né? Mas obviamente a gente tem que esperar a confirmação para que seja liberado esses fundos de uma vez só. Tá? Então, e por que ocorreu tudo isso? Né? Porque a BlackRock, que é a maior gestora, né, de investimentos do mundo, que tem sob a sua gestão em torno de 8 trilhões de dólares, ela entrou com um pedido nesse ano. Né? E como diz, né, se a BlackRock quer um ETF de Bitcoin, a BlackRock vai ter um ETF de Bitcoin. Que muitas pessoas especulam que elas têm muitas ligações políticas, né, com o governo americano, e ela é chancelada como uma instituição de confiança dentro do mercado, né, dentro do ambiente político dos Estados Unidos. Então, se a BlackRock entrou, há grandes chances dela conseguir. Para você ter ideia, dos 100 e lá vai quase 200 pedidos de ETF que a BlackRock pediu, ela só teve 2 negadas. E até mesmo essas 2, depois eles reentraram, corrigindo algumas informações que a SEC tinha pedido, e essas também foram aprovadas. Então, de fato, todos os pedidos de ETF da BlackRock foram aprovados. E assim, e dentro de todo esse contexto, né, a gente também tem uma notícia, né, de que o CZ teve que sair de ser CEO da Binance. Né? A Binance, para quem não sabe, é a maior corretora de cripto do mundo, né? Líder, né, de serviços, em clientes, em volume, enfim. É o grande player de cripto no mundo. Né? E como a economia tradicional está avançando no mercado cripto, né, assim, encabeçada pela BlackRock, muitos alegam que essa movimentação do CZ ser obrigado a ter que deixar
a liderança da Binance se deve ao fato de que o mercado americano não estava confortável de deixar na mão do CZ o maior instrumento, né, de negociação cripto do mundo. Porque ele é um cripto hodler raiz, né? Ele é a favor assim, de manter os dados particulares, né? de realmente de defender para que serve o cripto, as criptomoedas, né? De você ser resistente à censura, né? De você ter total domínio sobre as suas moedas. Então, você ter uma pessoa que tem essa mentalidade, né? De que não está tão preocupada em estar atendendo aos pedidos dos reguladores, que tiram muito da nossa privacidade, né? Eles não estavam confortáveis com isso. Então, dentro de um caso legal onde eles estavam acusando a Binance e o CZ de estar metido com lavagem de dinheiro, né? E a gente sabe que as grandes instituições bancárias, elas também pagam multas bilionárias anualmente também por esse tipo de situação, e a gente não vê nenhum CEO desses bancos ter que sair do seu posto por conta disso, né? Mas enfim, foi o acordo que foi feito, CZ aceitou, né? E agora a gente tem um novo CEO, que é o Richard Teng, né? Que ele foi o cabeça, né, da Binance Singapura, né? Depois acabou dominando toda a região da Ásia, depois a Ásia e a Europa, e agora ele é o CEO global. E muito disso de que os reguladores pressionaram a saída do CZ por conta do perfil dele, né, da atuação, é que o Richard Teng ele tem fortes ligações com a comunidade de regulação financeira, né? Tanto é que ele foi um regulador, né? Ele fez parte do time de regulação do Serviço Financeiro de Abu Dhabi. Então ele tem muita experiência, ele tem muito trânsito, e o nome dele foi aceito, por assim dizer, dentro de todo esse acordo que foi feito para que o mundo cripto ganhasse uma chancela da economia tradicional, né? Assim, qual a vantagem de tudo isso, né? Para aqueles que não se importam tanto na custódia, né, na sua privacidade, em poder operar e enxergam o Bitcoin como algo que vai fazer parte do futuro, mas que vai cair muito como a gente lida com o nosso dinheiro no banco, você ganhou uma segurança muito grande, né? Porque vai ser regulado, o governo dos Estados Unidos vai aceitar, você vai ter os ETFs, então ficou mais seguro as plataformas, né? Vão ter várias salvaguardas, né, contra possíveis hacks e perda de fundos. Então, para quem já declarou seus bitcoins, já deixou claro o que tem e deixou de ter, é uma boa notícia. Mas para aqueles que são cripto hodlers raiz, aí é um problema, porque a gente está cada vez mais tendo a presença da regulação, obviamente, por motivo todos sabem, né? Porque a gente tem que os governos, né, e os reguladores têm que saber os nossos fundos para poder ter toda a taxação de impostos e todas essas coisas. Então, por isso que foi feita essa movimentação, né? BlackRock encabeçando o CZ como o cabeça da maior exchange do mundo, então isso não estava deixando eles à vontade, então por isso ele teve que deixar, e agora a Binance pagou uma multa bilionária de 4 bilhões por estar admitindo culpa, né, de ter facilitado a lavagem de dinheiro. O próprio CZ pagou uma multa também privada de 187 milhões de dólares para poder responder em liberdade o processo que ele está sofrendo, né, pela justiça americana. Mas como o acordo foi feito e ele está seguindo, né, então é muito pouco provável que ele tenha qualquer repercussão extra que não seja de fato sair do comando da Binance e, obviamente, de deixar essas multas milionárias, no caso particular dele, e bilionárias, no caso da Binance, para o governo americano. E é isso, gente. Além do ETF, né, o que pode estar gerando, né, essa subida é que, de fato, a gente sabe que a adoção do Bitcoin está crescendo, né? Você tem hoje em dia uma estimativa de 500 milhões de pessoas, assim, nas estimativas mais otimistas, de investidores em criptomoedas, né? Então, a gente está tendo, de fato, um avanço nessa adoção. E isso tende a acelerar. Olhando aqui na tela, a gente tem uma
uma adoção exponencial de novas tecnologias, né? Começa com os entusiastas, né? Depois os visionários, os pragmáticos, aí a galera mais retardatária começa a entrar, né? Os conservadores e, por fim, os céticos, né? Mas no final, todo mundo adota. Não tem ninguém hoje em dia que deixa de usar a internet de um jeito ou de outro, né? Se ele está inserido dentro de uma grande cidade e ele tem acesso à tecnologia, ele vai estar usando a internet. Então, no final, todo mundo acaba adotando uma tecnologia global. E é o caso do Bitcoin. E o Bitcoin está sendo a tecnologia com maior velocidade de adoção da história. Que justamente é aquilo que a gente sempre fala. O problema da inflação é dado. O seu dinheiro, a cada ano que passa, se você não consegue vencer o percentual da inflação, de fato você está perdendo poder de compra. Isso vai corroendo a sua riqueza, que no final da vida você vai ter um volume de dinheiro grande, mas com poder de compra muito menor de quanto você começou a acumular. Então isso que a gente precisa vencer. E como o Bitcoin ele não segue a política monetária dos bancos centrais, das moedas fiduciárias inflacionárias, ele não está sujeito a essa desvalorização gigantesca ao longo dos anos em que você está investindo na criptomoeda. Então, por isso que as pessoas estão começando a entender esse valor do Bitcoin, né, como uma salvaguarda da inflação. O próprio CEO da BlackRock reconheceu isso, né? O Larry Fink, ele declarou que esse aumento de preço do Bitcoin, após todas essas descidas e tudo mais, é uma clara manifestação da população que estão enxergando o Bitcoin como um flight to quality, né? Que você tem um flight to risk, né? Uma corrida ao risco, quando você tem abundância de dinheiro, né? Quando você tem toda a situação macroeconômica favorável para você investir e tomar risco, o capital voa para o risco. E isso tem o inverso, que é o voo para a qualidade. Que quando você tem uma situação macroeconômica ruim, né, com escassez de capital, com indicadores de inflação alto, desemprego alto e investimento baixo, você tem uma corrida do capital para a qualidade. Então o próprio CEO da maior asset, gerenciadora de ativos do mundo, já enxerga o Bitcoin como um voo para a qualidade e diz que também o próprio mercado está enxergando isso. Que não se engane, não é que o Larry Fink ele decidiu, não, eu comecei a gostar do Bitcoin, adoro o Bitcoin. Bitcoin não é a praia dele. A praia dele é a economia tradicional. Mas os clientes da BlackRock pressionaram muito ele para ele poder agir e fornecer esse instrumento de investimento para eles. Então, isso ser reconhecido pela economia tradicional é um excelente sinal de que, de fato, não são só os entusiastas e visionários malucos, os criptofalantes, né, que enchiam o saco de todo mundo para comprar Bitcoin explicando os porquês, que eles não estavam errados, né? Aí veio o Michael Saylor, com toda a sua retórica muito boa, explicando o porquê se investir em Bitcoin, e agora o mercado tradicional está enxergando isso, Wall Street está aceitando o Bitcoin, e isso também está alimentando esse aumento de preço. E muitos estão dizendo que o próximo bull run, ele pode até superar em ganhos do bull run passado, né? Porque tem a teoria dos lucros cessantes, né? Primeiro bull run você teve 100x quase de valorização. O segundo bull run, que foi de 2017, você teve 20x. Aí o terceiro bull run já foi 5x. E aí vai diminuindo, mas então esse seria 3x, mas por todas essas circunstâncias que eu falei, muita gente está dizendo que a gente não está sendo bullish o suficiente, né? Vamos aguardar, vamos ver. Eu realmente estou muito otimista, que eu não tinha como deixar de ser, né? Porque eu acredito muito no potencial do Bitcoin e eu concordo com todas essas declarações de que a gente pode ter realmente um bull run muito explosivo em 2024, 2025, porque está sendo uma convulsão, uma convergência de notícias boas e de bons cenários, até macroeconômicos, né, com controle da inflação e tudo mais, que vão acabar favorecendo essa valorização. Então, assim, o primeiro aperitivo do bull run já ocorreu. Ainda estamos no início, né? Porque, sim, como todo mundo quer saber, sim, qual o preço, né? Qual que é o alvo, né? Eu, particularmente, acho que a gente, num blow-off top, a gente se aproxima de $200 mil em 2025, né? Só que são só especulações, né? Mas
os 100 mil dólares já é um marco bem pacificado, né? Porque senão não faria sentido nenhum falar em bull run se você chegasse só no topo anterior, né? Então 100 mil dólares já é mais ou menos que pacificado, mas eu ainda dobro essa meta. Eu acho que chega a 200 mil dólares, né? E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que vai chegar a 200 mil, 150? Põe nos comentários o que vocês acham, onde que o Bitcoin vai. E se concordam, né? Se todas essas circunstâncias que a gente discutiu aqui realmente fazem sentido ou não. Quero ouvir um pouco vocês, né? E toda essa animação do mercado global também foi refletido nos investidores brasileiros, né? Porque saiu aqui que o Brasil exibe o maior número de investidores cripto no terceiro trimestre de 2023 da história do Brasil, né? Tá aí com um aumento de... Não. 72% dos investimentos dos brasileiros é alocado em Bitcoin, onde a média global é de 61%. E todo mundo acha que esse é um investimento de longo prazo, né? Então, você vê que no Brasil a gente tem muitos investidores criptos, o pessoal acredita, e se você ainda não conhece, se você ainda tem dúvidas, pesquise, corra atrás da informação para você dar o seu primeiro passo. Lembrando que isso aqui não é um aconselhamento de investimento, faça a sua própria pesquisa. Aqui só estamos trocando ideia e dentro de um contexto de entretenimento. E também para a gente finalizar, olha que interessante o market cap dos principais ativos, empresas, enfim, de onde está a riqueza do mundo. Aqui, ó, ouro, 13,75 trilhões, a Apple quase 3 trilhões, a Microsoft junto, a Saudi Aramco, que é uma petroleira da Arábia Saudita, o Google, a Amazon, 1,5, Nvidia, apontando com 1,1 trilhão, muito impulsionado por todo esse frenesi da inteligência artificial, né? O Facebook, levando um pouco de porrada aí, né? 818 bi, e ó, o Bitcoin, encostou no Facebook. A gente está com o Bitcoin como o 10º ativo, vamos dizer assim, do mundo. E assim, é fácil a gente poder pensar onde que o Bitcoin pode chegar. Porque o Bitcoin ele tem características melhores do que a do ouro, né? E olha o ouro, quem é o número 1? O ouro, em 13,75 trilhões de dólares. Então se a gente faz uma conta super rápida, né? Eu pego 13,75 e divido por 20, eu vou ter Bitcoin, que é 20 milhões, né? A 687 mil dólares por moeda, se ele conseguir capturar todo o market cap do ouro, né? E aí você pode ir brincando. Se ele capturar metade, já vai ser 340 mil, né? E por aí vai. Mas no longo prazo, o Bitcoin tende a substituir o ouro porque ele tem muito mais facilidade de habitar dentro do mundo digital, né? O ouro é muito bom, já se provou aí na história da humanidade como um ativo que está há milhares de anos servindo como uma reserva de valor, né? Só que vai transportar $1 milhão em ouro. Você vai fugir de uma guerra Rússia-Ucrânia, por exemplo. Você tinha lá $1 milhão em ouro. Como é que você sai do país? Tem como. Você com $1 milhão em Bitcoin, você só precisa decorar 12 palavras na sua mente e sair. Você vai na Polônia, compra uma nova Ledger, insere lá suas provas e acabou. Você conseguiu proteger os seus recursos, as suas reservas de uma maneira muito simples, né? Então ela é essencial para se operar no mundo digital. Você consegue dividir ele assim, em porções mínimas, né? Você consegue fazer transações na velocidade da luz de um lugar para o outro. Então, de fato, não tem como discutir que o Bitcoin ele tem muito mais vantagens em cima do ouro. E além do que a própria performance dele, né? Se você pegar desde o início do Bitcoin até hoje, comparar esse período com o ouro, você vai ver que você teve muitas vezes mais o seu investimento crescido, né? Com o Bitcoin do que com o ouro, né? Então, de fato, eu não tenho ouro, né? Acho que não teria. Então, a geração, à medida que vai nascendo também, não vai conseguir entender como é que você quer operar com ouro, mas o ouro ainda tem
o market cap de 13,75 trilhões. Então não tem como a gente negar que ele é a referência de reserva de valor hoje em dia. É algo que a gente precisa correr atrás. Mas estamos no início, estamos 1% aí, entre 0,5% e 1% de adoção do Bitcoin na população global. Então agora é a curva S começar a crescer de maneira exponencial para poder, de fato, isso se traduzir em ganho de market cap e, obviamente, em ganho de preço e, obviamente, em ganho de riqueza e de poder de compra e proteção da inflação que a gente quer. É isso. E, gente, muito obrigado por estar aqui me escutando de novo depois desse tempo todo parado. Põem também nos comentários quais os assuntos que vocês estão mais interessados em que a gente discuta aqui no canal. Vamos ter vários outros quadros, vamos voltar aos podcasts, voltar com a equipe toda da Cripto Radar. O Jean tá aí já na atividade, né, Jean? É isso aí, estamos aí trabalhando. E tamo junto. E o Bull Run começou, galera. Então, aperte os cintos e aproveita. Depois desse inverno a gente merece, né? Um pouquinho de alegria, um pouquinho de sol e um pouquinho de preço valorizando, né? É isso aí. Pessoal, valeu e até lá.